Boa noite a todos. Uma satisfação reencontrá-los em mais uma quinta-feira. Agradeço a compreensão e a gentileza na semana passada. Infelizmente não estava muito bem disposto, mas agora já 100%, totalmente recuperado e feliz por poder comparecer aqui no centro, estar na companhia de vocês, estudando, lendo. Isso é para mim um motivo de muita alegria e satisfação. E para nós retomarmos as nossas reflexões, nós temos que encerrar o 10º capítulo, faltam apenas 2 tópicos do 10º capítulo, que é lamentação e amargura. Depois nós vamos para o 11º capítulo, vamos conversar um pouco sobre sentimentos. Mas antes eu gostaria de convidá-los a um momento de introspecção, silenciando os nossos pensamentos, acalmando as nossas emoções, para que possamos nos elevar em direção ao Altíssimo, numa postura de gratidão, gratidão pela semana, gratidão pela oportunidade, gratidão pelas experiências, mesmo as mais difíceis, que nos proporcionaram aprendizado, crescimento, boas reflexões e muito autoconhecimento. Que possamos incansavelmente buscar a melhor versão de nós mesmos, para que possamos nos colocar com humildade à disposição da espiritualidade superior, nesse imenso e magnífico trabalho de fazermos do mundo um lugar melhor. Que assim seja. Então vamos retomar o nosso 10º capítulo. Nós falamos sobre conteúdos perturbadores, tivemos boas conversas sobre a raiva, sobre ressentimento, ampliamos bastante o conceito, ampliamos trazendo vários exemplos e muito aprendizado. Agora nós vamos falar um pouco sobre a lamentação. E há uma relação, com o ressentimento. Nós vamos ver que a amargura e a lamentação, elas, com a raiva e o ressentimento, são todos conteúdos relacionados, que nos colocam numa posição de profundo sofrimento psicológico, que requer bastante atenção, muita dedicação e compromisso na sua superação. Agora, por motivos didáticos, vamos falar mais especificamente da lamentação. E alguns parágrafos para nos auxiliar nesse diálogo da noite. Primeiro parágrafo. Entre os hábitos negativos que se arraigam nas personalidades conflitáveis e inseguras, a lamentação ocupa um lugar de destaque. Vício perturbador deve ser combatido com a lucidez da razão, em face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. É mais aquele momento de desabafo, creio que vocês já passaram por situações parecidas. Aquela necessidade de desabafar, um momento que a gente está muito incomodado com a vida, indignado com algumas questões, revoltados com outras questões. Nós nos tornamos propícios a reclamações. Gostamos de reclamar, de maldizer, de blasfemar, Então, é mais uma manifestação desse incômodo. O problema é quando a situação se torna muito crônica e não nos percebemos exercitando esse vício da lamentação de forma muito incisiva, tornando o nosso ambiente mental, primeiramente, extremamente pesado, denso, rodeado por pensamentos negativos, por sentimentos que nos vinculam a esse sofrimento psicológico, mas também contaminamos o meio à nossa volta, contagiando pessoas desavisadas nessa mesma atmosfera de reclamação, de lamentação, de pessimismo. Isso nós vamos ver ao longo de alguns parágrafos que eu trouxe, não é algo que promove o nosso desenvolvimento. Então requer essa atenção, esse empenho, esse esforço, para que seja um momento curto, um momento o mais curto possível, pelo menos, para que logo retomamos a tarefa de nos reconstruirmos. Então, dotadas de autocompaixão injustificável, um conceito que a gente sempre traz aqui à reflexão. Depende muito do uso da palavra. De novo, essa autocompaixão numa colocação mais pejorativa do termo, significando aquela autopiedade, aquela autocomiseração, a visão de que somos coitados, impotentes, incapazes, vítimas das circunstâncias, das pessoas, das situações. Essa é a definição que o Jonathan está trazendo para essa colocação de autocompaixão. E aí a pessoa não percebe que, em vez de combater, realizar o autoenfrentamento,
ela prefere se mimar. Então a lamentação vem muito com essa perspectiva de essa autocomiseração que ela coloca, essa autocompaixão, uma tentativa de aliviar o sofrimento por meio de mimar as emoções e de mimar o corpo, o que traz mais prejuízos ainda, porque não promove o nosso desenvolvimento, não nos coloca numa posição estática, estacionados, não tem solução o problema, a dificuldade, a vicissitude. Então só reforça a postura de permanecermos impotentes diante da vida, vítimas. Então é nesse sentido a autocompaixão, a qual apoia a preguiça física e mental. Ela vai direto, ela já toca o ponto mais importante da reflexão, que aí dialoga com o mimar-se, que é o processo que a gente apresentou aqui. A pessoa, ao se lamentar, ela não está colocando toda a sua potencialidade enquanto espírito imortal na sua transformação, no seu desenvolvimento. Então, ela já se satisfaz, é uma pseudo-satisfação, por exteriorizar aquele sentimento de insatisfação, de indignação, de revolta, de tristeza, de pesar, mas se colocando na posição de vítima, não na ação revigorante das suas escolhas, das suas decisões, mudando os seus hábitos, os seus gostos. Então é uma postura passiva, não ativa. E ela só alimenta a preguiça, que é um vício terrível. A preguiça mental e a preguiça física. Ficamos num estado de letargia, que depois nos convida a um estado de indiferença, de apatia. A pessoa lamenta tanto, reclama tanto, que ela já se despotencializando, acredita que não vale a pena mais fazer nada. Não vale a pena mais tentar, nada vai dar certo, tudo é balela, é só conversa. E ela esvazia a própria vida de sentido, de significado. E isso irrevogavelmente a conduz ao estado de adoecimento psíquico, de muito sofrimento. Então começa com simples colocações de lamúrias, de lamentações, mas nos coloca numa direção extremamente perigosa. E nessa preguiça tem um conceito muito importante, que é uma outra forma da gente se enganar bastante, que é a preguiça ativa, né? Nós conhecemos bastante a preguiça ativa, aquela pessoa que não quer fazer nada, só quer ficar deitado, procrastina, enrola, ela sempre faz planos para o futuro. Depois eu mudo, depois eu começo, depois eu tento, depois eu faço. Essa preguiça a gente até conhece bem, é mais fácil identificar, mesmo no campo emocional. Mas existe aquela preguiça que a gente chama de preguiça ativa, que é fazer tudo, um monte de coisa, menos o que eu preciso de fato fazer. Então eu ocupo o meu dia com um monte de atividades e coisas. Sabe aquela pessoa sempre afobada? Tudo é urgente, tudo é uma emergência, está sempre atropelada, está sempre atrasada, está sempre em dificuldades na gestão do tempo. Veja como isso pode ser colocado a serviço, pode estar a serviço de uma preguiça bem velada e disfarçada, porque depois ela pode justificar-se. E ela constrói essa justificativa para si mesma, de que ela não pôde fazer o que de fato era necessário, porque ela estava muito ocupada. E geralmente, para ficar até mais distante ainda deste conflito, ela não se ocupa com a própria vida, ela se ocupa com a vida do outro. Ela se ocupa com os problemas dos outros, achando que isso seria uma atitude virtuosa, caridosa, mas na verdade é mais fuga, está mais sustentando essa preguiça física e mental. Oi? A questão, por exemplo, do pessimista, tem alguma coisa? Sim, exato. A lamentação e o pessimismo caminham próximos. Mas não necessariamente lamentando, né? Então, exato, porque existem várias formas de eu exprimir essa lamentação. Não necessariamente precisa ser verbal, sabe, com palavras. Mas a atitude pessimista é uma atitude mental de lamentação também, porque é uma atitude de impotência. Isso, você convive, uma pessoa pessimista. Sim, mesmo quando ela não se expressa tanto. A pessoa que às vezes ela já está tão saturada
dessa lamentação mental, ela começa a verbalizar mais, o que torna às vezes o convívio muito desafiador, torna o convívio difícil, porque nós também não conseguimos manter sempre uma postura mais esperançosa, mais otimista, uma postura mais potente, mais corajosa. A gente não consegue manter esse nível constantemente. Então nós somos muito suscetíveis ainda a essas influências, a esses comentários negativos. Acabam nos assustando, causam uma certa insegurança, um certo medo. Realmente a gente se questiona, talvez não vale a pena, não é interessante, não vai dar certo mesmo, tal pessoa também não está tentando, ela também não conseguiu. E isso também nos convida a essa postura. Então é uma luta constante, acaba sendo bastante desagradável. Mas a pessoa pessimista, mesmo quando ela não verbaliza, ela vai exigir um cuidado do outro, um cuidado do mundo. E muitas vezes é isso mesmo que ela está buscando. A pessoa às vezes ela se coloca nessa postura para suscitar no outro uma piedade, uma postura mais compassiva, até por uma necessidade, uma carência, uma frustração, um medo. Então percebe, há muitas variáveis na análise. A gente não pode colocar algo tão universal e encaixar todos os seres pessimistas, todas as lamentações nessa mesma etiqueta. A gente sim constrói uma base geral para poder dialogar, mas é muito importante uma observação personalizada, pessoal, daquela experiência de lamentação ou de pessimismo. Mas sim, é difícil conviver nessas circunstâncias. Mas acho que isso não está tão distante da gente, né? Vocês já tiveram um dia em que vocês falaram, não sei por que eu existo, não sei por que eu estou vivendo. Não teve nenhum momento que vocês falaram, minha vida parece que não tem sentido. Não tem propósito, perde um pouco o brilho, perde um pouco, a gente chama de pulsão de vida, aquela alegria de viver que a pessoa olha e fala, nossa, a natureza é linda, a brisa é maravilhosa, o perfume é fantástico. A pessoa se sente tão conectada à vida que ela tem uma postura de um ser extasiante, está extasiado. Mas isso a gente não sustenta. Aí a gente enfrenta vicissitudes, dificuldades, problemas, situações que a gente tenta resolver e não consegue. Pessoas que a gente sente muito afeto, muito carinho, mas nos machucam. E a gente machuca também essas pessoas. E a gente para refletir, tem esses momentos de queda. Nesses momentos de queda, seria importante esse recolhimento e essa reflexão. Perceber que a lamentação nesses momentos, apesar de compreensível, justificável, somos seres humanos, estamos em desenvolvimento, não vai acalentar o nosso coração. Então, que seja uma passagem rápida por esse período de reclamação, de pessimismo, de lamentação, e que a gente possa dialogar sinceramente com a gente. O que eu estou querendo? O que eu estou buscando? Será que eu estou me sentindo muito sozinho? Será que é solidão? Será que eu não me sinto respeitado pelo outro? Será que eu não me sinto visto pelo outro? Me sinto invisível? É uma carência? Há pessoas que se comprazem com a doença justamente pela atenção que elas recebem. Atenção que elas não receberiam ou não sentem receber quando estão lutando nas dificuldades e nos compromissos da sua vida. Então percebe, há muitos fatores psicológicos em jogo. O que a Joana vai apresentar nesse tópico é que a lamentação não resolve. A gente não pode negar esse estado, nós estamos no momento, um estado de desesperança, de tristeza, de frustração, não sabemos que direção tomar, que decisão eu vou tomar nessa situação, nessa circunstância. Então, reconheço que estou nesse momento. Mas eu não vou lamentar, voltando ao passado, fazendo acusações, imputando culpa, às vezes em pessoas que não estão nem mais encarnadas, em circunstâncias passadas que sim causaram muita dor, causaram traumas, dificuldades, mas que já deveriam estar sendo superadas. Então vamos nos colocar em ação, não em passividade. Mas, Renato, se toda essa sequência que você está colocando, a mente, todos os anteriores, Sim. uma percepção, a pessoa não tem essa auto-percepção. Sim. Ela vai conviver, a pessoa que convive com ela Às vezes percebe mais. Vai depender das circunstâncias, né? O momento, às vezes, ficar quieto,
tentar uma conversa, um diálogo, uma orientação, um convite. Às vezes a pessoa vai precisar de um apoio profissional, procurar realmente um atendimento profissional, ou ela vai precisar de um apoio da família, de um apoio do cônjuge. Então aí vai depender muito da situação, das circunstâncias e da própria pessoa. Então um período de tolerância obviamente vai ser necessário, porque a gente se coloca nessa posição não é por uma escolha deliberada. A pessoa, às vezes, ela está numa situação de impotência mesmo. Ela teve uma decepção muito grande, aí pode ser em qualquer campo, que não nos compete julgar. Porque, às vezes, por exemplo, eu consigo lidar bem com uma decepção amorosa, mas não consigo lidar bem com uma decepção profissional. Então, cada um tem as suas fragilidades, as suas facilidades. Não compete utilizar a minha régua para medir o outro. Falar, não, isso não é nada. Não, para de reclamar, isso aí não é nada. Você tem que agradecer, porque tem pessoas que têm isso, que têm aquilo, estão sofrendo isso, sofrendo aquilo. Esse caminho não é um caminho de acolhimento, não é um caminho que promove bem-estar e superação. A pessoa precisa ser ouvida, acolhida, entendida e apoiada, se nós tivermos condições de fazer isso. E muitas vezes nós também estamos precisando, não estamos em condições de fazê-lo. E aí que seria interessante, que nós estamos tentando fazer às quintas-feiras, nós nos prepararmos com constância, não esperar a circunstância chegar. Uma decepção, ou uma grande frustração, ou um dilema existencial gigantesco. Não vou esperar chegar esse momento para que aí eu comece a me preparar, a me estudar, a me perceber, a me desenvolver. Não, façamos isso já no momento em que a gente tem um mínimo despertar. Vou começar a cuidar de mim. Vou começar a me analisar, vou começar a me observar, vou começar a me desenvolver. E manter uma certa constância, uma perseverança nesse processo. Quando esses abalos chegarem, e eles vão chegar, isso é uma outra inocência nossa, né? A gente pensa, não vai acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer. A gente só não sabe precisar quando e qual vai ser a condição, mas nós estamos sujeitos a isso, nós estamos num mundo de sofrimento, num mundo de aprendizado, num mundo de impermanências. Nós vamos ter esses enfrentamentos. O problema é que nós não nos preparamos. E aí nós mesmos nos colocamos em situações de maior dificuldade. Isso é uma reflexão importante. Então, não saírem da situação embaraçosa e negativa, que aí que é o grande gargalo de todo o processo. A pessoa se habituar a essa postura durante muitos anos faz com que ela comece a gostar daquela situação. Ela comece a apreciar. Por isso que ela disse, não saírem da situação embaraçosa e negativa. Ficou muito confortável ver-se como vítima. Ficou muito confortável suscitar esse sentimento de piedade no meu entorno para receber atenção. Só que isso me infantiliza. Isso impede o meu crescimento e o meu desenvolvimento como ser humano. Então, é uma situação perigosa. Ela é embaraçosa e negativa, mas ainda assim o sujeito a deseja. Permanece nela, prende-se a ela. Então ela cita alguns exemplos. Consideram-se sempre vítimas da família, do grupo social, das leis, dos governos, ou até mesmo do destino. É algo que intelectualmente nós compreendemos, desenvolvemos, mas o espírita, ou aquele que acredita numa filosofia reencarnatória, tem esse recurso de projetar até no passado como a vivência de um karma, a vivência de um compromisso. Então ela se coloca nessa posição embaraçosa, negativa, de sofrimento, mas aí ela, em vez de reclamar só da família atual, que ela também vai estar fazendo isso, ela reclama de si mesma, mas no passado. Só que isso não está promovendo nenhuma conquista, nenhum avanço, nenhum desenvolvimento. Pelo contrário, só estaciona o ser. No entanto, poderiam ser saudáveis e ditosas, caso se resolvessem por adotar, aí ela coloca entre aspas o vício, é óbvio que não é o termo, está bem entre aspas, do otimismo. Ou seja, construir esse hábito de um otimismo realista, não aquele otimismo ingênuo, naquela crença nos milagres, nas mudanças sem o meu empenho, sem o meu esforço, ou que alguma coisa vai acontecer e resolver magicamente a situação, magicamente o problema. Na verdade, pela nossa compreensão,
nós nem deveríamos desejar isso. Porque é justamente a travessia desse problema, dessa dificuldade, dessa situação embaraçosa, constrangedora, dolorosa, que vai promover o desenvolvimento que a gente está desejando. Nós só precisamos nos potencializar, acreditarmos-nos capazes desse enfrentamento e corajosos para uma tomada de decisão. E aí é a manutenção da perseverança, a constância. Porque muitas vezes as circunstâncias familiares vão exigir um afastamento temporário, vão exigir uma postura mais de preservação de si, de preservação do outro, para que seja retomada a relação de uma forma mais saudável. Muitas vezes naquele momento o diálogo nem é possível. Isso vale para quaisquer outras circunstâncias. Pode ser no seu grupo social, pode ser no seu grupo de trabalho. Então você vai tomar uma decisão por manter-se no seu ambiente de trabalho. Tá, mas qual vai ser a minha postura? Como eu vou me manter nesse ambiente de trabalho? Como eu vou cuidar da minha relação com tais pessoas? Ou não, eu vou manter-me temporariamente no meu trabalho e vou construir uma mudança de carreira, porque eu quero essa e aquela experiência. O mais importante é colocarmos-nos em ação, em movimento. Não esperar uma solução passivamente. Então, não é o otimismo ingênuo, infantil que nós queremos. E aí mais um parágrafo para a gente. Ninguém alcança patamares superiores sem o empenho para conquistar. Os mais baixos, primeiramente. Aqueles de difícil acesso. E aí é o exercício da fantasia que a gente comentou bastante. Que eu não me realizo no mundo, mas eu tento me realizar com uma autoimagem distorcida. Tento me realizar na fantasia. Me vejo conquistando, me vejo sendo, me vejo fazendo, mas aquilo me basta. E aí a pessoa fala, então, mas você vai concretizar algo? Ah, não, nada dá certo, não adianta, é só um pensamento, já foi a minha época, já foi o meu tempo, já foi a minha oportunidade. Aí várias justificativas para sustentar a preguiça, para sustentar a falta dessa coragem e manter-se nesse ciclo de lamentações. Vencida uma etapa, outra surge. Por isso que é interessante observarmos a vida para percebermos que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Às vezes nós nos acreditamos os seres mais desditosos do universo, os maiores sofredores, os que enfrentam as maiores dificuldades no campo, seja qual for o campo, familiar, pessoal, profissional. Mas quando a gente começa a observar com mais carinho e atenção, não para estabelecermos uma relação de inveja, de competição, de comparação. Não, mas para eu conseguir enxergar outro ser humano, identificar que há outros seres humanos nessa jornada de dificuldades, com sofrimentos gigantescos, atrozes, com muitas dificuldades, lidando com solidão, angústia, problemas psicológicos, problemas físicos, problemas emocionais, problemas de relacionamento, com os seus medos, as suas frustrações, anseios, abandonos. Todos estamos nessas dificuldades. Isso nos aproxima, deveria pelo menos nos aproximar, reconhecermos a nossa irmandade ao vermos o nosso semelhante passando por esse processo, por essa experiência também. E aí nós compartilhamos experiências, nos fortalecemos, a gente consegue ter uma palavra amiga, a gente consegue ter uma palavra fraterna, de incentivo, de estímulo. E aí que a gente vai perceber, justamente quando estamos incentivando e estimulando os outros, a gente consegue se estimular, a gente consegue se consolar, a gente consegue se fortalecer. Que a gente percebe, bom, eu estou dizendo para o outro que vai dar tudo certo, que ele vai conseguir, que há uma solução, que ele pode contar comigo. Veja, mas é recíproco, então vale o mesmo para mim. Volta todo aquele fluxo de energia te colocando em condições de lutar, de tentar, de agir no mundo, não de desistir. Então, sempre que a gente vencer uma etapa, outra vai surgir, convidativa, como desafio a logros mais apreciáveis. Quem prefere a lamentação ao esforço,
acreditando que as demais pessoas foram aquinhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma. Então, aí é aquela comparação que eu disse. O outro conseguiu, o outro é o queridinho da espiritualidade, o outro é o preferido de Deus, tudo dá certo para ele, tudo é fácil para ele. Isso a gente só utiliza para poder reforçar a autopunição, que é se colocar numa posição de fraco, de enfraquecido, de impotente, de coitado, de vítima. A gente só está usando o outro para isso. Nossa mente distorce a realidade, distorce as circunstâncias, para que a leitura seja favorável para essa triste escolha de permanecer vítima. A gente precisa combater justamente essas análises falsas da realidade das circunstâncias, para não nos sustentarmos nisso. Mesmo na realidade atual, de uma facilidade imensa de comunicação, já falamos sobre as redes sociais, nessa competição de sustentar falsas imagens de prosperidade, de sucesso, de felicidade. Mas aí que é a massificação. Você tem que construir a sua. Qual que é a sua definição de prosperidade? A sua concepção de felicidade? Se você julga ser quantidade de uma certa moeda numa instituição bancária, então você vai direcionar a sua vida para isso. Ninguém vai estar te impedindo, então você não pode ficar se lamentando também. Se for a sua decisão e é o que você acha sensato, não cabe você acreditar num julgamento externo ou num julgamento divino. É a sua decisão, então você vai atrás e vai vivenciar a sua experiência. O que os nossos estudos nos mostram, talvez essa não seja a escolha mais sensata para quem tem expectativa de felicidade e paz. Mas se é nisso que você acredita, direcione, prepare, planeje, execute, para que você conquiste aquilo. Não ficar numa pseudo-postura de humildade, invejando e reclamando quem tem muito recurso material. Qual que é o significado disso? Qual que é a virtude nisso? Não há nenhuma virtude nisso. A pessoa que não cobiça aquilo porque não vê como meio para a sua própria felicidade, vocês devem concordar comigo que estará em paz com relação àquele assunto. Não vai estar se lamentando. Então é toda uma questão de hipocrisia. É uma hipocrisia que a gente precisa desconstruir, desfazer, para que a gente possa perseguir aquilo que legitimamente a gente acredita como valioso. E esse é o mal, muitas vezes, da religião, da religiosidade. Não dela em si, mas da utilização que muitas pessoas fazem dela, falsa humildade, falsas virtudes, para só sustentar a sua própria lamentação. Não, eu não posso fazer porque é errado, o certo é ser assim. Só que a pessoa está sofrendo ao tentar buscar aquela virtude, então tem alguma coisa errada, que é o que a gente vai ver inclusive no próximo capítulo dos sentimentos. Não é para ser um estado de lamentação e sofrimento você desenvolver a sua própria espiritualidade. Devemos fazer isso se assim o desejarmos. Quem então prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram aquinhoadas sem mérito, só reforça sua posição de vítima, ao invés de triunfador sobre os próprios limites. Agora uma reflexão importante também da saúde mental, algo muito atual, muito discutido, infelizmente muitas pessoas se considerando especialistas e muitas outras desorientadas, confusas, perdidas, inseguras, oscilando de concepção em concepção, mas ela não consegue construir uma solidez para ter a própria concepção do que é saúde mental. A saúde mental exige esforço pessoal, é intransferível, caracterizado pelo real desejo do equilíbrio. Então, quem busca saúde mental não está buscando aquilo que nós comentamos no início hoje, que é o mimar-se. A pessoa que se vitimiza, que se lamenta, ela faz esse jogo consigo, com ela mesma, de punição e depois se mimar. Se punir, se mimar. Se punir é uma lógica desses extremos que só a aprisionam. Isso não é buscar saúde mental. Só mimar o corpo, mimar as emoções.
a energia. Não, saúde mental, olha que definição completa. É desejo de equilíbrio. Vou buscar o meu equilíbrio, passando pelo autoconhecimento, pela autorrealização, porque eu tenho um sentido existencial, um propósito, tenho um significado. Vai ser muito difícil o processo. Eu sei que eu vou cair, eu vou errar, eu vou me desviar, eu vou me confundir, mas eu não vou desistir. E vou, quem sabe, até aprender a minimamente apreciar essa própria jornada, com as suas agruras, as suas dificuldades, os seus erros, e aquele momento de vergonha, de constrangimento, de queda, de confusão. Tudo bem, não é agradável. Mas eu vou me reerguer compreendendo que eu estou no caminho. E é isso que a gente fala. Se você busca um caminho de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento psicológico, de saúde mental, e você não encontra resistências e dificuldades, é porque você está só se enganando, você está totalmente iludido. Você está indo por um caminho que está te iludindo pelo conforto, pelas distrações, que depois vão retroalimentar, né? Reforçar o círculo vicioso da lamentação, da indignação, da revolta com Deus, com o destino, com a vida, com todo mundo, consigo. Então nós queremos quebrar esse ciclo para entrar numa busca real de saúde mental, de desenvolvimento de virtudes. Então é óbvio que nessa jornada você vai encontrar resistências. Então se você está encontrando muita resistência, insista naquela direção, insista naquele caminho, dialogue com aquela resistência. Por que tão difícil abrir mão disso? Por que tanta dificuldade nessa mudança de comportamento, nessa mudança de hábito? E aí você consegue recolher informações preciosas para dissolver, desfazer, desfiar o véu da autoilusão. Esse é o objetivo. Uma decisiva disposição para o autoencontro e o empenho para consegui-lo são instrumentos hábeis para o tentando, que se coroará de êxito. Essa é a nossa grande esperança, esse é o nosso grande consolo, é aquele farol distante que comentávamos nos encontros passados. Algo que nós sabemos, a direção é essa, o caminho é muito doloroso, mas eu vislumbro a direção e qual vai ser o ponto que eu vou alcançar. Não vou dizer nem minha final, porque seria muita pretensão, não sabemos nada sobre isso ainda. Mas nós tivemos grandiosos mestres e pessoas mais próximas a nós, ainda não tão sábias e mestres, mas que trilharam os caminhos, que tentaram e que tiveram conquistas extraordinárias, fantásticas. Servem de inspiração, de modelo. E a gente precisamos nos apoiar nisso. Então, geralmente, você pode perceber na sua rotina, quando você está nesse estado de reclamação, só reclamando, lamentando, aquele desânimo, aquele desgosto, aí depois voltam os ressentimentos. A gente nessa frequência, a gente sempre vai buscar coisas que reforcem. Aí nós vamos buscar as notícias, nós vamos buscar o entretenimento, a gente vai conversando com as pessoas e já vai direcionando o diálogo para esse assunto. Nós parece que conclamamos, convocamos as circunstâncias e as pessoas, o entretenimento, o divertimento, o lazer, os gostos, para reforçar o nosso estado de colocarmos-nos na posição de vítima. Então, a gente tem que quebrar um pouco isso. Ter bons hábitos, boas leituras. Então imagina, se nós temos esses grandiosos mestres que nos inspiram, a leitura da vida deles, dos ensinamentos, essas biografias, elas precisam fazer parte do nosso dia a dia. Ler textos que nos inspiram, que aumentam a nossa potência de ser, de agir, não que vão diminuir, só para que a gente tenha assunto mais para ficar reclamando. Não, isso não é fugir do problema. Quando a circunstância realmente chegar efetivamente e eu puder me posicionar, me colocar à disposição para resolvê-la, eu vou ter energia para fazer isso. Eu não vou ser só mais um que fica sentado apontando, falando, nossa, está tudo errado aqui, olha, não tem jeito mesmo. Não, muito ruim, não vai dar certo, não tem solução, esse país não dá, essa cidade não dá, minha família não dá, minha casa não dá, eu não existo, não consigo. Só fica nesse.
Vamos tentar quebrar um pouco disso. Quer dizer, nem sei se vocês vivem isso, né? Se vocês têm esses combates na mente de vocês também. Combates difíceis, combates bem difíceis. Por isso que é bom poder conversar com vocês. Porque sempre que eu estou conversando com vocês, me ajuda a alimentar a minha esperança, a minha vontade para mim mesmo. Falar, nossa, Nelson, olha só, hein? Essa semana você fez totalmente errado, hein? Tudo o contrário. Me derrubaram. Na verdade, eu me derrubei. O próximo parágrafo. A vida é rica de convites ao progresso. É isso que estávamos falando. A vida é rica de convites ao progresso e à responsabilidade. Em iguais condições para os indivíduos. Não é uma igualdade no sentido literal do termo. É óbvio que é variável, é múltiplo, ilimitadas possibilidades. Mas nós temos aquilo que nos compete, aquilo que nos diz respeito. Nós temos o necessário para a nossa manifestação no mundo. O problema é que a gente sempre coloca a nossa manifestação no mundo como inferior. E sempre cobiça a do outro. A experiência do outro, a conquista do outro. Mas nós não olhamos as nossas próprias. Mas por que a gente não consegue olhar as nossas próprias? Porque nós não temos parâmetros do que nós queremos com a nossa vida. Quais são as nossas definições dessas palavras que são muito abstratas? Amor, felicidade, sucesso, prosperidade que estávamos citando. Para pensar, para ver o que de fato você define quando você profere essas palavras. E não é só uma definição bonita que a gente aprendeu. Eu já estudo a doutrina espírita há um bom tempo, então eu sei que prosperidade é isso, vou dar a resposta bonitinha. Prosperidade é isso, sucesso é isso, felicidade é isso. Tá, mas você não está inteiro nisso. É só o seu intelecto que está acompanhando, porque você percebe a razão naquilo, você percebe a beleza naquela definição, naquela colocação. Você testemunhou por meio de leituras, ou até pela vida mesmo no momento, testemunhou vivências dessas virtudes e se encantou. Então você vislumbra o belo, mas você precisa verificar se realmente todo o seu ser está empenhado naquela definição, naquela conquista. Porque senão a gente vai ficar constantemente competindo, constantemente invejando. E quem compete, quem inveja, lamenta. Ele se revolta, ele reclama, ele briga, ele disputa, quando ele deveria estar concentrando os seus esforços e a sua energia para se aproximar daquilo que ele concebe de valioso na própria vida. Passo a passo, realização a realização, o ser libera os potenciais adormecidos. Muito importante isso também. E com entusiasmo, ascende moralmente, enquanto adquire os conhecimentos que o intelectualizam para entender as leis da vida. Então, sim, o estudo, a pesquisa, a reflexão, a análise, leitura, releitura, constante. Mas não só na teoria. A leitura também da vida e a sua vivência. E aí, o que é a palavra? Com entusiasmo. Mas, Nelson, mesmo nos momentos de dor, de dificuldade, de tristeza, de sensação de abandono, mesmo nesses momentos, não vai ser fácil, mas é a nossa tentativa, é o nosso compromisso. Olhar, aí você imagina, por isso que a gente passa por esse processo de, primeiro, construir a nossa identidade. Pense em quem vocês gostam bastante. Por exemplo, eu gosto muito de Francisco de Assis, leio a biografia dele, gosto muito da história, pesquiso. Não faz sentido Francisco de Assis se lamentar por ser pobre. Porque ele foi buscar a pobreza. A pobreza, na visão dele, da forma como ele quis conduzir a sua vida, era um elemento muito importante. Então, o que ele conseguiu conquistar, para ele era um sucesso, uma prosperidade, sim, fantásticas. As pessoas olhavam e diziam, não, coitado. Mas por que algumas pessoas olhavam e consideravam ele como um fraco, um coitado? Porque elas tinham outros valores. Elas tinham outros ideais, outros parâmetros. Aquele que concebe a quantidade de bens materiais como
requisito para a felicidade e sucesso, vai olhar para Francisco de Assis e falar que ele é um fracassado. Mas ele não se considera dessa maneira. E ele não entra nessa disputa. E ele não se lamenta. Ai, que pena, eu tenho que ser Francisco de Assis. Eu não acredito. Puxa, eu vim com a tarefa de enfrentar a pobreza. Meu Deus, eu não queria, mas não é nessa postura. O desafio foi outro, porque ele vivenciou a experiência da riqueza, da opulência, do status. Ele viveu essa experiência dessa admiração, de ser admirado por pessoas que têm esse critério. E ele não encontrou a felicidade. Então, nada mais legítimo do que buscar a felicidade por outros caminhos. E ele teve uma inspiração, ele teve uma constatação, ou um insight, se você preferir, uma epifania, uma palavra assim. E ele encontrou o próprio caminho. Isso lhe deu a força necessária, a potência para enfrentar todas essas dificuldades. Enfrentou diversas humilhações, muitas dores, muitos medos, anseios, angústias. Questionou-se diversas vezes: estou certo, realmente, meu Deus? Vem um momento de dúvida. Para todo mundo vem. É um processo natural também. A gente não pode criar aquela romantização falsa, porque aí a gente não vai alcançar. Esse é outro vício de quem se lamenta muito. Ele romantiza as coisas para torná-la inalcançável e só se satisfazer, uma satisfação falsa, uma pseudo-satisfação, na fantasia. Então ela romantiza o relacionamento conjugal. Então, quem está solteiro, geralmente romantiza, né, o relacionamento conjugal. Quem está casado vai romantizar a vida do solteiro. E aí o solteiro reclama: nossa, mas eu queria estar casado. Aí o casado fala: não, pelo amor de Deus, você não sabe o que você está pedindo, você não sabe o que você está querendo. E aí os dois ficam lamentando. O solteiro por ser solteiro, o casado por ser casado. E ambos romantizam e fantasiam a vida um do outro. E a inveja. Quando eu consigo expressar, dá para entender o ciclo, como é, como tudo se relaciona na nossa mente, e vira uma loucura. E qual que é o convite? A gente quer quebrar justamente isso. Falar: não, eu estou mentindo para mim. Mentindo para mim mesmo. Quero desconstruir isso. E liberar esses potenciais adormecidos. A lamentação é, portanto, obstáculo, e olha só o complemento, voluntário, que o indivíduo coloca no seu progresso de evolução, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas, que virão arrancá-lo mais tarde da inércia e da autocomiseração. Aí o termo que eu gosto mais, para nos expressarmos dessa maneira negativa do conceito. Compaixão eu já acho mais virtuoso. Agora, essa autocomiseração é justamente essa postura de trazer obstáculos voluntariamente à própria existência. Até porque fica cômodo caso eu fracasse. Sabe aquela pessoa que vai tentar algo, mas ela já compartilha com todo mundo que provavelmente vai dar errado. E ela vai fracassar. E ela já inventa todas as desculpas, os subterfúgios, as explicações, já está tudo armado. Quem eu vou culpar, qual que vai ser a narrativa que eu vou construir para justificar. Porque a pessoa não acredita na própria capacidade. E não sabe lidar com os fracassos que vão acontecer nessa caminhada. O fracasso não é um ponto final. Eu posso me levantar, continuar. Eu posso me levantar, tentar novamente. Quem disse que o fracasso é o ponto final? Mas aí a pessoa tenta, fantasia esse sucesso, teme a humilhação, a vergonha, o constrangimento, que a sociedade com certeza vai fazer. É por isso que a gente fala da ingenuidade. A gente não pode contar com a elevação moral dos nossos pais. Provavelmente algumas pessoas, se não muitas, vão sentir prazer com o nosso fracasso, com a nossa queda. Vão falar: tá vendo? Tentou, bem feito, não dá certo, essa chaga, um monte de coisa. Mas é a gente que vai, nós mesmos vamos verificar se aquela colocação,
aquele raciocínio faz sentido ou não para a gente. Se eu vou comprar ou não aquele discurso. Ou se eu vou compreender aquele discurso como uma manifestação e uma cosmovisão do outro, não minha. Se você acha engraçado, se você acha fracasso o ponto final da sua vida, se você está sentindo felicidade, chama, né, de felicidade, a minha dificuldade, a minha derrota, você está falando de você, não de mim. Agora, se eu estiver num estado de muita fragilidade, vai ser difícil sustentar. Falar aqui enquanto estamos nesse ambiente de estudo, a gente consegue, a gente sustenta no discurso. Mas a vivência dessa realidade é mais difícil. Então precisamos nos preparar para ela. Então, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas. Mas, ainda assim, nós contamos com a misericórdia da vida, porque mesmo essas condições que ela coloca, né, perturbadoras e penosas, nos ajudam, se a gente assim não dificultar tanto, não resistir tanto, a sair dessa inércia da vitimização, da lamentação, da postura derrotista. Sobre lamentação, alguma consideração? Eu acho também que é importante, vamos dizer, a gente que está estudando, ter olhos de ver, pode ter pessoas ao nosso lado que estão passando por essa situação. Perfeito, exato. E aproveitar, né, isso que a gente está estudando para tentar fazer que a pessoa enxergue, né? Tentar ajudar para que enxergue o que está acontecendo. Exato. Porque às vezes a pessoa sozinha não vai ter tudo. Exatamente. Muito bem colocado. Muito provavelmente não vai conseguir ver sozinho. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que aquela ideia de vou alcançar a iluminação deitado na minha cama e meditando sozinho ou isolado na montanha. Não, você não vai conseguir. Você só vai construir fantasias e ilusões na sua cabeça e provavelmente quando você voltar para o mundo, vai precisar de atendimento psiquiátrico. Vai estar totalmente fora da realidade, totalmente perturbado, distorcido. É na relação que efetivamente eu vou me conhecendo. E eu vou recebendo esses auxílios para que eu consiga superar as minhas dificuldades. Agora, a maneira mais eficiente de nós contribuirmos, a ajudarmos as pessoas que estão nessas circunstâncias, é nós não estarmos lamentando. Mais do que tentar ficar convencendo o outro, é a gente emanar, exalar essa postura de uma mínima confiança, sabe? Uma confiança sensata na vida. Uma pessoa que é realmente otimista, não que é ingênua. Uma pessoa realmente otimista, confiante, que ama a vida. Essa pessoa ao lado, só de estar ao lado, às vezes ela não precisa nem ficar conversando. Só a companhia dela já é extremamente salutar, eu diria às vezes até terapêutico. Ajuda a pessoa. Mas é óbvio, muito bem colocado, eu percebendo uma necessidade ali, tendo condições de estender a mão, vai ser belíssimo, porque isso vai reforçar a minha postura e meu sentimento de amor pela vida, que te dá aquele sentimento, aquela sensação de utilidade. Isso é poderoso. Sabe a ideia de sentir-se útil? Sentir-se digno, sentir-se participante da generosidade da vida. Isso nos faz amar ainda mais a vida. Mas tudo isso com uma postura sincera. Bom, o próximo tópico também, bastante reflexão a gente pode fazer, né? A amargura, as pessoas amarguradas. Vocês percebem a relação íntima com a lamentação? Com a raiva, o ressentimento, tudo que nós estamos falando. Então, essa divisão que a Joana coloca é mais para organizar o pensamento, uma questão didática. Então, não existe na vida senão agora é só amargura, não, agora é só lamentação, não, agora é só raiva. A vida não é assim, nós estamos aqui fazendo modelos para que a gente possa entender intelectualmente. Mas na hora de vivenciar, nós sabemos que é bem mais complexo do que isso. Vamos falar então sobre a amargura. Primeiro parágrafo. Pode situar-se em reminiscências, inconscientes de reencarnações passadas. A causa da amargura.
em forma de melancolia, saudade ou tristeza, ou pode encontrar-se na atual existência como efeito de traumas da infância. Presença da imagem do pai ou da mãe dominadores, por exemplo. Efeito das castrações pelo medo, da submissão imposta, de outros conflitos que remanescem como agentes que lhes são propiciadores. Mais uma vez, testemunhamos um parágrafo muito sábio. Não é só essa projeção do passado, longínquo de outras existências. Claro que sim, isso está inscrito, nós já conversamos no livro Plenitude também, nessa mesma obra, no nosso inconsciente. Lembra o capítulo do inconsciente sagrado? Então, temos os registros ali. Nós precisamos vivenciá-lo, mas nós também temos uma história nessa existência, nessa vida. E podemos começar por essa história, reconhecendo todas essas vivências que nos causaram mágoas, tristezas, medos, dissabores, os traumas, também muito comuns no momento atual, né? Muito discutido no momento atual. E às vezes até essa certa saudade, essa certa tristeza, que vai depender bastante também do tipo psicológico da pessoa, da postura da pessoa. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de introversão e extroversão, pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas. Isso não tem a ver com timidez. É um conceito psicológico bastante profundo, muito complexo. Mas só em linhas gerais, o introvertido, ele geralmente direciona a sua energia psíquica para o mundo subjetivo. Então, para o impacto que o objeto causa nele e para a representação que ele faz do objeto. Quando eu falo objeto, é qualquer coisa que não é ele, pessoas também. O extrovertido, ele já direciona mais a sua energia para o objeto, não para o seu mundo subjetivo, para a representação que ele faz. E isso vai estabelecer relações que nós vamos ter com o corpo, relações que nós vamos ter com as pessoas, né? Com a vida em geral, e com o nosso mundo íntimo. Então, cada um vai ter uma postura, uma tendência. Isso pode trazer um sentimento de nostalgia. Platão trazia muito essa ideia também. A nostalgia do mundo perfeito, do mundo das ideias, do mundo, não do mundo manifestado, do mundo de onde viemos, onde tudo era belo, onde tudo era ideal. E a alma carrega essa saudade, essa nostalgia. Então nós vemos pessoas com uma certa tendência a serem mais melancólicas. Isso não é necessariamente patológico. Eu preciso ter ciência disso. Vocês, por exemplo, vocês já perceberam em vocês mesmos se vocês têm tendência à melancolia ou à não melancolia, mais euforia? Qual que é a dinâmica de vocês? Eu, por exemplo, nas minhas observações, eu me vejo como uma pessoa mais tendendo à melancolia. Eu gosto do mundo subjetivo, do mundo interno, da representação que eu faço dos objetos. Então eu gosto bastante da introversão. E às vezes esse mundo aqui, ele se converte num fardo. As questões burocráticas, as questões corporais. Às vezes fala, não, eu quero ficar aqui no mundo das ideias, nesse mundo do abstrato. Isso não é saudável. Então eu percebo essa tendência, ok, mas eu não posso ir para extremos. Então aí o que eu vou tentar buscar, que era a definição de saúde mental, parágrafo do slide anterior. A busca do equilíbrio. Agora não, a pessoa é mais extrovertida, ela lida muito bem com as questões do dia a dia, com as questões do corpo, as questões do objeto, do mundo exterior. Tá, mas ela não pode ir para esse extremo também. Ela precisa reservar momentos para esse recolhimento e para essa relação com o seu mundo íntimo. Então, a gente tem que reconhecer um pouco dessas nossas tendências também. Eu vou mais para o pensamento, há pessoas que gostam mais da lógica, da razão, da eficiência, do desempenho. Há pessoas que se pautam mais no sentimento, no valor, na empatia. Então você pensa num discurso ou num debate. Para certas pessoas é mais importante a lógica, a verdade, ou seja, vencer o debate. Para outros, talvez seja mais importante não ferir o outro, não magoar o outro. Eu vou me conhecendo e vou fugindo dos extremos e vou tentando essa integração. Então, quando a gente fala de saudade, tristeza, melancolia, vai dizer muito das minhas características e das minhas tendências. Como eu lido com as emoções, eu as nego ou não, eu as vivo intensamente.
Eu costumo chorar? Não, eu não gosto de chorar, prefiro não chorar. Quando vem um pensamento muito doloroso para você, de um ente querido que você perdeu, você vive aquela lembrança que surgiu espontaneamente na sua mente, ou você não? Deixa pra lá, vou pensar isso não, vou procurar outra coisa. Qual que é a sua maneira de fluir pelo mundo? Isso vai te ajudar. E com esse entendimento, você diminui as lamentações e, consequentemente, a amargura. E a amargura deve ser racionalizada, essa é a proposta da Joana de Ângeles, a fim de ser diluída. Então, conversar consigo sobre as suas amarguras, os seus dissabores, as suas dificuldades. Saber se acolher. E aí você vai racionalizando. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Isso, ok, tá, realmente isso aconteceu, mas eu preciso superar. Eu preciso virar essa página. Eu preciso compreender a lição. Aprendi, agora eu sigo, não quero mais ficar carregando as dores e as dificuldades. Eu escolho perdoar e perdoar-me. Aí a gente vai construindo. Então, e sua vítima, então a amargura deve ser racionalizada a fim de ser diluída. E sua vítima, a vítima da amargura, recuperará a beleza, recuperar a alegria de ser e de viver, que é o que a gente está chamando aqui de potência. Alegria de ser e de viver, tomando parte ativa nas realizações do meio social onde se encontra. Olha só, tomando parte ativa nas realizações do meio social onde se encontra, ou seja, participando da vida, não fugindo das relações com o mundo, com as pessoas. Mas a alegria de ser e de viver só quando tudo nos for favorável e agradável? Não, então aí não tem mérito, né? O mérito não é nosso. Aí os méritos são das circunstâncias, o mérito é da circunstância, não meu. Então, quando está tudo favorável, tudo agradável, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa também agradável no convívio. Tem dificuldades, está ruim, tenho problemas, me torna uma pessoa amarga, uma pessoa reclamona, uma pessoa que se lamenta, uma pessoa desagradável no convívio, no trato, uma pessoa agressiva. Então, quem sou eu nessa circunstância? Eu não sou nada. Eu estou simplesmente ao sabor dos eventos. Não tem mérito. Isso mostra uma pessoa com baixo autocontrole, autodomínio, autoconhecimento. Não se reconhece. Mas vamos combinar que às vezes é difícil, né? Eu não sei se vocês são introvertidos ou extrovertidos, mas às vezes a única coisa que a gente quer é ficar um bom tempo sozinho. Um bom tempo sozinho, fala, nossa, eu preciso de uma semana para pensar. Dúvida? Lógico que há momentos que essa sabedoria fundamental você cai introvertido e momentos. Sim, oscila. A pessoa que é mais convertida, quando ela vai nessa relação com o objeto, ela se expõe mais. Sim, há esse risco. E a pessoa introvertida, ela se preserva mais, ela não se expõe. Sim. Não sei se meu juízo é errado, mas tem um pouco de orgulho nisso algumas vezes. Assim, pode ser. Porque sempre, porque tem momentos da vida que você tem que se colocar. Sim, lógico. E outros se recolher. ter sua originalidade. Sim. Ao mesmo tempo, você também banalizar em todo momento que você convertir, também é errado. Mas eu sinto um pouco isso, que algumas posturas, a extroversão você tem que colocar a sua cara, as pessoas vão saber o que você pensa. Também. Você se expõe para o mundo. Sim. Eu sinto um grauzinho muitas vezes de orgulho. Eu, também. Quando eu sempre guardo. Essa é uma possibilidade. A gente só não pode criar aquele conceito universal de que é sempre assim. Mas concordo, é uma possibilidade. Mas assim como o extrovertido tem a sua desvantagem, a introversão também tem a sua desvantagem. Poupa-nos muitas experiências de vida, muitas possibilidades de vida e de relações. Porque há momentos, há experiências que só vão
quase todas praticamente, só vão ocorrer nessas relações. E eu as impeço. Por isso que o problema está mais no extremo. Por isso que é a questão do equilíbrio. Né? Se eu vou para extremos, que a gente chama de unilateralidade, fica muito unilateral. A pessoa, por exemplo, ela pode achar uma situação, uma simples história, assim, um exemplo básico. A pessoa, ela quer ir a um tal lugar, lá uma cachoeira, para fazer a meditação dela, mas para isso ela vai ter que passar pela cidade, ou ela vai ter que ir com um grupo de pessoas. Ela pode achar desagradável aquilo, falar, não, puxa, mas eu não estou querendo me relacionar com as pessoas, eu sou assim, eu tenho vergonha, os fatores dela. Mas ela vai lá e enfrenta. Mesmo sendo desagradável para ela, ela enfrenta, alcança a jornada e ela consegue um momento ali de meditação com ela. Isso é uma postura. Ou ela fala, não, então desisto. Ah, não, então não vou. Ah, não, então não quero. Não. Se a sua postura está impedindo você de conquistar algo que é importante para você mesmo, que é importante para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar, algo que está te impedindo, tem alguma coisa em desequilíbrio ali. Não faz sentido. Então não é porque algo é desagradável ou difícil para mim que eu preciso me negar de vivenciá-lo. Agora, mas isso também é uma regra, então sempre vou ter que fazer? Não. É você que vai vendo os seus limites, as suas possibilidades, mas sempre querendo expandi-las. E aí você vai vendo o seu momento. Há momentos em que a gente vai precisar mais do recolhimento. Está tudo bem. Tem momentos que a gente vai precisar do recolhimento, que a gente vai precisar um pouquinho da solidão. Porque pode ser por vários motivos. Eu não estou me sentindo seguro, não estou querendo me expor, ou estou confuso, ou estou com um pensamento muito íntimo, muito pessoal. Eu não estou conseguindo lidar com essa tristeza, eu não estou conseguindo lidar com ela. Perfeito. Você recolhe e volta. O extrovertido também vai ter que saber fazer essa movimentação. Nem sempre ele pode estar nas relações, porque aí pode ser uma fuga também. E ele não percebe que ele está se expondo, ele só percebe que ele está silenciando um enfrentamento interno, íntimo, postergando. Mas também não é regra. Nada do que a gente diz quando a gente fala de psicologia pode ser regra. A gente só analisa os conceitos gerais e a gente os aplica à nossa própria vida. Isso chama, na psicologia, de equação pessoal. A gente preenche esses conceitos abstratos, esses nomes, com a nossa equação pessoal. Por isso vocês percebem, quando a gente começa a estudar isso, a gente não faz sentido nenhum a comparação. Não faz sentido nenhum a inveja. Elas são sintomas de algo que eu preciso trabalhar em mim. Parando para pensar, não faz sentido, mas óbvio que a gente vivencia. E se a gente vivencia, deve ter algum significado. E eu tenho que buscar o seu entendimento. A nossa história é única. A sua história de vida é única. Não podemos dizer que tem uma melhor nem pior. É a sua. Irrepetível. Temos que cuidar dela. Os exercícios frequentes de pensamentos otimistas com reflexão, caminhadas em bosques, aí demos exemplo da natureza, né? Aquela conexão com a natureza, extremamente benéfica. Bosques, beira-mar, o auxílio fraterno em obras de ajuda social e moral, entre outros, são de excelente resultado para a liberação da amargura. E aí, por isso que a gente cita um pouco da sua tendência, para você conhecer. Todo mundo vai se realizar ou amenizar sua amargura, ou até liberar, uma palavra mais forte, né? Pelo mesmo caminho? Não. Não posso dizer, não, mas para mim faz muito bem ir à praia. E estar com as pessoas ali, eu observo as pessoas, eu observo as famílias, eu observo o mar, eu gosto. Ou não, tem que estar sozinho no mar, na praia. Outras pessoas vão preferir a montanha, o bosque. Outras preferem um passeio no museu. Mas elas conhecem os próprios recursos e os utilizam com sabedoria, para não ficar preso nas amarguras. A dificuldade é quando em casa um quer A e o outro quer o B, né? Aí que entra a capacidade diplomática, né? Que a gente vai precisar exercitar. Só que aí a gente muda a lógica, né? Mas eu vou estar fazendo uma pessoa feliz. Então, fazer uma pessoa feliz sentir bem também é algo muito prazeroso, muito agradável. E óbvio que tem que ser recíproco. A pessoa que recebeu esse ato de generosidade, ela vai querer retribuir.
se ela tiver um bom entendimento da vida. Porque sempre quando a gente busca essa conexão com a natureza ela está sendo um símbolo ali também, para uma ideia mais abstrata, uma ideia maior. Quando eu penso na natureza, para vocês, que ideia vem para vocês, quando vocês pensam na natureza? Então, eu penso em harmonia. Para mim, quando eu vejo essa necessidade, paz é uma palavra perfeita também. Quando eu vejo a minha necessidade de voltar para a natureza, eu falo, está faltando harmonia na minha vida. Quebrou a harmonia de novo, assim, de um jeito exagerado. Porque a harmonia eu não alcancei ainda, mas está um jeito muito exagerado. Então, eu posso buscar esse recurso, mas não adianta eu buscar esse recurso sem ter a reflexão do porquê eu estou desarmonizando tanto a minha vida. Eu vou lá, observo a natureza, aquelas belas árvores, aquele perfume agradável, a cachoeira, aquele som, aquele tudo maravilhoso. Nossa, que harmonia. Então, a minha ânsia era por harmonia. Então, mas a harmonia tem a ideia da paz, da beleza, e eu tenho que buscar isso em todas as circunstâncias da minha vida. Um dia conseguir, mesmo no caos de uma grande cidade, por exemplo, ou de uma dificuldade, não importa, um conflito, que eu consiga manter minimamente a minha harmonia. Sei que não vai ser perfeita, porque quando a gente estuda os grandes mestres, vocês devem se lembrar na biografia deles, eles buscavam bastante a natureza. Buscavam muito a natureza. Buscavam os jardins para orar, buscavam as montanhas, buscavam o contato com o mar, justamente porque eles estavam buscando a harmonia. Lembrar da ideia da harmonia. Igualmente, a elaboração de programas de autoestima, que esse é outro ponto que a gente tem que amplificar. Quando a pessoa não sabe o que é autoestima, ela vai para a sombra do conceito, que é justamente mimar-se. Então, ela não tem noção do que é autoestima. Aí ela pensa que se ela se encher de conforto, se ela se encher de presentes, se ela se encher de mimos, ela vai estar bem com ela mesma. E aí ela traduz tudo isso como autoestima. A autoestima é muito mais, exige uma base muito mais sólida do que essa. É muito mais profundo e intrincado do que isso. E é essa autoestima que a gente está buscando. Então, a gente quer elaborar um programa de real construção de autoestima, para que quando a gente fracassar, e a gente vai fracassar, o constrangimento social não ser tão forte a ponto de me colocar no estado de lamentação, de depressão, de amargura. Não, eu vou ficar chateado, eu vou ficar incomodado, eu vou ficar constrangido, mas num limite em que rapidamente eu consigo me reerguer e retornar à harmonia, na conclusão de que, como eu fui tão inocente e ingênuo de acreditar que eu ia traçar um projeto existencial para mim e não ia fracassar. É como isso? Isso é uma pretensão, uma soberba, uma arrogância sem tamanho. É óbvio que isso vai acontecer. E nesses momentos eu vou me expor. Então, por isso que o comentário foi muito bom. Eu vou me expor, porque eu estou num projeto de transformação de mim mesmo. E para esse projeto eu estou na relação com o outro. Não tem como eu esconder o meu fracasso do mundo. Vai ser visível para todo mundo. É lógico que eu não preciso pôr um outdoor também lá, né? Não preciso estimular mais ainda. Isso aí não tem nenhum sentido, nenhum nexo. Não, eu vou me expor na rede social, eu vou me expor no outdoor e falar, gente, fracassei, tá aqui minha foto. Não precisa. Desnecessário, todo mundo já está sabendo. Tá todo mundo falando já. É outra ingenuidade nossa, né? Já tá todo mundo sabendo, já tá todo mundo falando. E daí? Essa é qualquer postura, qual é o problema? Errei mesmo, fracassei mesmo, falei de paciência e estava aqui na fila do mercado quase dando um tapa na orelha da pessoa na minha frente. É isso, mas eu ainda quero a paciência. Eu sei que foi uma queda, eu sei que foi um fracasso, sim, foi. Mas não é por conta desse fracasso que eu vou desistir do meu programa, do meu esforço de desenvolvimento de paciência e virtude. Não me tornei indigno de buscar a virtude porque eu perdi a paciência. Como assim eu vou ler aqui agora e falar, pronto, agora eu estou paciente. Ninguém nunca mais vai tirar minha paciência na vida. Não vai dar nem um minuto. Nem um minuto. E a pessoa que nega é a que cai mais rápido. Porque se ela está negando, é mais importante para ela a imagem de ser paciente do que a conquista da virtude. E aí ela vai dissimular mais ainda, e ser pega em flagrante causa a ela temores gigantescos.
A pessoa ela vive numa angústia, numa amargura, numa tensão absurda por ser descoberta. Como assim ser descoberto? Só você está querendo se esconder de quem? Do quê? Seja sincero na sua transformação. Reconheça os seus equívocos, assuma as suas responsabilidades e enfrente-as. Isso é ser verdadeiro. E é esse projeto que a gente está buscando. É isso que a gente tem que entender. Para a religião, a nossa religiosidade não estar a serviço, mais uma ferramenta a serviço da ilusão, da enganação. Não queremos mais isso. Então, com grupos de apoio, tornam-se estimulantes, né? A participação em labores, trabalhos, tarefas, com grupos de apoio, tornam-se estimulantes para o restabelecimento da saúde emocional do indivíduo, livrando-o do azedume e das sequelas da amargura. Isso eu compartilho com vocês, isso é quase uma confissão, porque eu participei muito do mundo dos palestrantes, né? E às vezes as pessoas tinham muita dificuldade de fazer palestra para isso. Por isso, qual que era a ideia? Bom, se eu estou fazendo uma palestra, qual que é a expectativa? E aí que é uma ilusão. Eu fico imaginando a ilusão que às vezes vocês constroem dos palestrantes, né? Olha o palestrante e fala, nossa, a pessoa estudou, né? Essa pessoa, você provavelmente é muito mais paciente do que a gente que está falando aqui. Muito mais, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí você fala para o pessoal, olha, vamos lá, você faz a palestra, você fala, eu tenho vergonha. Eu não faço isso, eu não estou fazendo. Não, mas pera lá, você está tentando? Estou. Então acabou. É altamente legítimo e digno que você fale, se você estiver tentando. Você não precisa estar fazendo para conseguir, senão nós não teríamos palestrantes, vocês entendem? Não haveria ninguém falando, porque não há ninguém fazendo. Então é uma lógica que não faz sentido. E essa fantasia que a pessoa recebe é um mecanismo que a gente está estudando um pouco no nosso grupo, né, que é o de projeção. A pessoa que se coloca numa comunicação, numa relação, ela inevitavelmente recebe e faz projeções. As projeções das angústias, das dores, das dificuldades, dos sonhos de virtude. E isso é importante a gente desfazer também. Senão a gente estabelece uma relação falsa com quem está junto com você estudando. Esse é um exemplo que eu próprio, além de ter vivenciado, vi muitos colegas vivenciando. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. E aí já indo para o próximo capítulo, que vai falar desse sentimento. E o primeiro vai ser o amor. Então o amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo. Que bela definição de amor. Percebe? Tem que ser uma definição abstrata assim. Porque aí cada um vai pegar essa frase, o amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo, e vai colocar a sua equação pessoal na concepção de amor. Não tem como nós construirmos um entendimento único, irrevogável, universal do que é amor. E cada um aqui teve uma história diferente e vivencia essa manifestação amorosa de forma única e diferente. Quem não está disposto a sair do labirinto do ego, que se compraz na amargura, dificilmente se ama. Então, a pessoa que não se ama se pune. E para compensar essa falta de amor, já que ela se torna carente disso, ela vai para o extremo de mimar-se e vai para a autocomiseração, chamando a atenção dos outros pela dó, pela piedade, enfraquecendo-se. Isso é a sombra do amor, é o oposto, a antípoda do amor. Isso não é amor. No amor não há relações de poder. O amor é a vibração de Deus perpassando tudo no universo. Então dificilmente será amado ou amará. Por preferência ser visto pela piedade, pela compaixão, pela comiseração, negando-se, embora inconscientemente, ao amor. Então, a pessoa que lamenta, carrega ressentimento, amargurada, ela se impede de experienciar essa relação amorosa com a vida. Sem essa relação amorosa com a vida, nós não temos potência
alegria de agir e de ser. A gente precisa dessa ligação amorosa, que a gente chama na mitologia do Eros, essa ligação no nível do Eros, que é a pulsão de vida. Mas para isso eu não posso estar numa posição de vítima, de coitado, de incapaz, né? Substituindo esse amor por piedade. Essa é a transformação. Bom capítulo esse, né? Conteúdos perturbadores. Vale muito a releitura. Eu com certeza farei a releitura hoje. Eu estava precisando dessas palavras. Vamos ver o primeiro eixo do 11º capítulo e a gente encerra. O 11º capítulo vai falar sobre sentimentos. O que são esses sentimentos? E ela até coloca uma pergunta numa forma de provocação. Amigos ou adversários? Qual que seria a resposta de vocês? O que vocês acham? Ambos, né? Também gosto dessa. Eu gosto dessa resposta. Ambos. Ou também uma variação disso, depende. É que a gente vai tentar investigar isso. Primeiro entender o que são esses sentimentos, né? Quais são os meus sentimentos e qual é a minha relação com esses sentimentos. Porque veja, uma pessoa amargurada, que a gente acabou de conversar sobre isso, é uma pessoa que tem dificuldade na relação com os seus sentimentos. Porque ela foi muito frustrada, ela foi muito machucada. Então ela pode chegar à conclusão, optar por não vivenciar mais os seus sentimentos de forma tão clara, de forma plena. Não, amar só machuca. Vocês nunca viram pessoas que chegaram a essa conclusão? Não vou amar mais. Quem ama é tonto, é um bobo. Quando eu amei, aconteceu isso comigo, fizeram aquilo comigo. Ou então, a pessoa que é benevolente, ela é boazinha. Então aí é uma confusão. Aí o bonzinho, acontece isso. Não vou ser mais isso. Não, eu não vou chorar, não vou lembrar, eu não vou isso, eu não vou aquilo. A pessoa, ela vai criando uma crosta em torno dos seus sentimentos, porque ela não consegue mais lidar com eles. Porque ela já antecipa um sofrimento, ser machucada. Será que esse é o caminho? É isso que a gente vai tentar refletir. E ela já vai trazer reflexões sobre o amor, altamente complicado. Primeiro parágrafo. O largo trânsito pelos impulsos do instinto. Ela vai fazer uma associação entre os instintos como uma sublimação, uma elevação dos instintos. Os sentimentos, perdão. Como uma sublimação, uma elevação desses impulsos instintivos. Então, esse trânsito pelos impulsos, aí falando da nossa história até filogenética, deixa condicionamentos que devem ser reprogramados, a fim de que as emoções superem as cargas dos desejos e do utilitarismo ancestral. E aí que é uma boa reflexão, quando você pensa, por exemplo, nos animais, na fêmea, protegendo a sua prole, lambendo seu filhote, alimentando seu filhote. Será que eu posso chamar aquilo de amor? Essa construção que a gente vai tentar fazer. Será que a palavra correta para aquilo é amor? É difícil certas respostas, né? Então vamos tentar estudar, para ver se no final a gente consegue dar uma resposta para nós mesmos. O que é o amor, né? Essa é a grande pergunta. Para você, o que é o amor? Somente quando canalizado pela mente e pelo conhecimento, agiganta-se. Então, ele está trazendo outro critério, não só instintivo. Não é um automatismo da natureza que se manifesta na forma de comportamentos aprendidos. Então, agiganta-se quando canalizado pelo conhecimento, pela mente, constituindo-se objetivo do mecanismo existencial, capaz de libertar dos efeitos rigorosos dos instintos. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Então ela já está antecipando. Saúde, equilíbrio, harmonia, todos esses conceitos vinculados à ideia de amor, que é uma ideia que nós vamos construir aqui coletivamente, mas lógico que é cada um com a sua própria equação pessoal. Por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações,
e porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu profundo. Ou seja, a ideia do amor íncita, presente, por meio da herança divina, no nosso inconsciente, e sendo uma conquista, um processo de longo desenvolvimento, que começa com a vivência dos instintos, mas que eu não posso confundir, associar já instintos com amor. É um processo. O amor é algo em devir, em construção. A culminância do amor que a gente tem condições de compreender é o que foi testemunhado pelo Mestre. Mas nós não sabemos se ainda há outras expressões. É o que a gente é capaz de aprender agora. E aprender ainda com bastante aspas, né? Porque é bem relativo à nossa condição de entendimento. Se a pessoa não tem estrutura, condições de entendimento, as palavras se esvaziam e são preenchidas com base nos critérios dela. Então, percebam quantas leituras da mesma biografia, da mesma situação, da mesma história, são possíveis. Por isso que nós temos no cristianismo várias interpretações, várias visões, condizente com aquilo que a pessoa acredita ser real. Agora, até aí, nenhum problema. Deve-se haver o respeito. É deselegante quando a gente coloca a nossa visão e interpretação sobre a do outro, de forma comparativa, de forma a humilhar, a rebaixar ou a elevar a nossa. Quem está confiante no seu próprio entendimento não precisa rebaixar o do outro. O problema é quando eu tomo o meu entendimento como verdade absoluta, universal. Nós não temos condições de apreender a verdade absoluta e universal. É muita pretensão e arrogância da nossa parte. Absoluto, universal, isso é Deus. Nós não temos essa apreensão, mas as pessoas têm esse péssimo hábito. A minha leitura é a única correta, é a única verdadeira. Bom, mas se o objetivo é você se tornar um ser humano melhor nessas virtudes, se a sua interpretação te aproxima disso, então ótimo. Se a sua interpretação te torna mais egoísta, está adiantando fazê-lo. Isso tem que ser uma reflexão de cada um. De cada um. E o mesmo aqui vale para o amor, que é outro conceito bastante esvaziado, né, no nosso momento atual. E aí o que acontece? Ele acaba sendo banalizado. Somente quando é capaz de embelezar a existência, isso é muito interessante também. Percebe que é o segundo parágrafo que tem essa associação entre o amor e a beleza? Entre o amor e o belo? Mas aí que vem a interpretação. Eu posso pegar, embelezar a existência. Falar, então, nossa, vou marcar meu salão de beleza amanhã já, porque não, é amor. Tá, tudo bem, se essa for a sua interpretação, no momento, ok, vá lá e vivencia. Mas dá para perceber, nós já temos um certo repertório, que não é dessa beleza que ela está falando, né? A parágrafo anterior, ela fala, poesia, eu acho que é no outro, né? Deixa eu ver. Eu acho que é nesse aqui, né? Por propiciar a satisfação estética das aspirações. Exato. Ou seja, aspiração estética significa a sua aspiração, o seu desejo, que no nosso caso é pelas virtudes. Mas não vou ter essa aspiração com o peso, o sofrimento, a lamentação. Não, porque eu acho aquilo belo. Eu vejo um ato de generosidade e eu percebo o belo naquele ato de generosidade. E aquilo me encanta, aquilo me deslumbra, aquilo me entusiasma. Por isso que muitas pessoas, elas precisam dessa imagem. Então a gente faz a leitura dos evangelhos, a leitura das Sagradas Escrituras, e a gente constrói um pouco dessas imagens, né? A gente imagina um monte, o sermão da montanha, as vestes do mestre, e a gente vai... E o que a gente sente? A gente sente uma emoção forte, às vezes até chega às lágrimas. Por quê? A gente vê beleza, é algo estético.
Então, quando a gente fala do uso da palavra estética e beleza, é com essa conotação. Mas uma pessoa, inadvertidamente, pode fazer essa interpretação. Pensar, não, bom, eu preciso embelezar a minha existência. Então, eu vou comprar um carro mais bonito, eu vou comprar uma casa mais bonita, vou marcar o salão de beleza para a próxima semana, tal, porque aí não. Isso é estar me amando. Talvez sim, talvez não. Então, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora. Isso é extraordinário. E aí, para nós, vamos lembrar, nós somos estudantes aqui, né? A gente sabe a gente tem um critério para definir se a nossa interpretação está legal ou não? A gente tem um critério. O que é impermanente tem um significado, um propósito na nossa existência. Nós valorizamos isso, respeitamos isso, mas nós não nos apegamos a isso. Então não faz sentido eu me apegar a uma beleza que é impermanente. Nós estamos buscando o que é eterno. Então a nossa ideia do belo está vinculada ao que é eterno, as virtudes. Então a gente tem um parâmetro para a gente não ficar tão desorientado, tão perdido. Então, mas eu posso vivenciar essa experiência. Não, vivencia. Não, mas eu não posso vivenciar. Então, você não vai sofrer. Você não vai sofrer com o seu envelhecimento. Você não vai sofrer se comparando. Eu sou menos bonito, eu sou mais bonito. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Volta para toda aquela lógica da lamentação, da amargura. Porque a pessoa se apega a algo impermanente. Então nós estamos buscando outra ideia de beleza. Não quero aprisionar. É aquela coisa, sabe, que nós tivemos um estágio, já que a gente falou bastante da natureza. A gente vai para a natureza e encontra um belo pássaro. Quando nós estudávamos menos, o que passava pela nossa cabeça? Eu vou capturar esse pássaro. Vou colocar esse pássaro na gaiola, ele é muito bonito. Quero ele para mim. E eu vou levar esse pássaro na minha casa. E a gente vai lá, faz a armadilha, pega. Agora a gente vai apreciar, a gente entende que tirar o pássaro do seu contexto e fazê-lo sofrer, dissolve toda a ideia de beleza. Não é essa beleza só pelas cores do pássaro e tirá-lo do seu contexto e fazê-lo sofrer. Onde está a beleza? Ela se dissolve, por isso que não satisfaz. Ou a pessoa vai lá e encontra uma flor belíssima, fala, nossa, isso está me dando uma sensação de paz. Ela vai lá e arranca a flor, ela vai fenecer mais rapidamente do que se tivesse permanecido ali. Então, o desejo egoísta, o apego, a necessidade de ser mais do que o outro, seja belo, seja rico, isso não nos traz mais a sensação que antigamente a gente acreditávamos, que é de paz, serenidade, tranquilidade, felicidade. Não traz harmonia. E nós buscamos harmonia. Então, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora é que se faz legítimo com os recursos que o libertam do ego. Libertar não é no sentido de extingui-lo, tá? Mas de colocá-lo a serviço do eu maior, não ser egoísta. Predominando na fase da transição, ou seja, do instinto para o sentimento, o ego é um ditador nessa etapa. Até porque ele não está desenvolvido. Que comanda as aspirações, que se convertem em conflitos por direcionamento inadequado das forças íntimas. E aí eu já dei diversos exemplos falando sobre a beleza. O egoísmo. Então, o ego adoecido, eu não quero eliminar o ego, eu quero curá-lo, harmonizá-lo. O ego adoecido é o egoísmo. Essa é a ideia de que mesmo eu reconhecendo o belo e harmonioso, eu quero só para mim. É o apego ao impermanente e sempre querer me sobrepujar. Colocar a minha personalidade sobre a do outro. Gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Novamente um conselho. Esse conselho se repetiu na noite de hoje. Estabelecer programas de engrandecimento moral. Então ela está fazendo uma proposta para a gente. Ela está apresentando uma proposta de caminho, de busca, de transformação. Compete a nós escolher ou não, perceber se esse é o nosso valor também. Então é uma proposta, um programa, um projeto. Corrigir os hábitos viciosos de utilizar pessoas como coisas.
Olha novamente o egoísmo. Pessoa sempre para me validar, sofrimento do outro para tornar o meu mais suportável. É sempre uma relação utilitarista. As pessoas nunca podem ser meios, são sempre fins, tendo-as como descartáveis. Valorizar a experiência e vivenciar, evitando a autocompaixão, de novo, que é a autocomiseração, a subestima pessoal, falta de estima pessoal, que escondem, na verdade, um mecanismo de inveja, em referência às pessoas felizes, ou que julgamos felizes, que tomamos como felizes. Mas aí que é interessante, né? Geralmente, eu nunca vi, não sei se vocês já viram, uma pessoa invejando a vida sofrida de Francisco de Assis. Né? Geralmente não. Ou seja, então não é, porque o que é belo de verdade não dá para invejar. O que é virtuoso, a paciência, a entrega, o sacrifício, o testemunho gigantesco. Nossa, eu acho tudo isso muito belo, mas eu não quero para mim. Porque nessa situação nós ainda estamos na lógica da inveja. O bem, o belo, o justo, o virtuoso não suscita inveja. Suscita um certo temor, a gente vai explicar um pouquinho esse conceito, e admiração, entusiasmo, deslumbramento, mas não inveja. Então, se está inveja, se a gente está sentindo inveja, já é um sinal que a gente está cobiçando algo que não tem valor. É o ouro dos tolos, né? O ouro dos tolos. Esconde esse mecanismo de inveja em referência aos seus felizes. Beleza. Constituem técnicas valiosas para chegar ao patamar das emoções gratificantes. Valorizar a experiência, vivenciá-la, programas de engrandecimento moral, um esforço, né, para gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Constituem técnicas valiosas. Só estou organizando o parágrafo, porque ele foi um pouco longo, né? Para chegar ao patamar das emoções gratificantes. E aí sim, reconhecer a verdadeira felicidade, possível e humana felicidade. Vamos parar por aqui, que já temos muitos elementos para reflexão e temos leituras para fazer hoje à noite. Vamos retomar as nossas leituras.